O líder do Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no período colonial, foi o responsável pela resistência negra à escravidão. Zumbi dos Palmares representa a cultura e a miscigenação do povo brasileiro. Zumbi dos Palmares foi um filho de escravo que foi criado desde pequenininho por um padre. Aos 15 anos, ele foi alfabetizado, ele sabia ler, sabia escrever. Para a época era uma coisa assim avançada, para pessoas filhos de escravos. E aos 15 anos ele fugiu da igreja. Ele foi uma pessoa que organizou o primeiro quilombo no Brasil, um dos primeiros quilombos. Já existiam alguns outros, mas com tanta assim, organização, uma coisa assim forte de combate, que ele venciam as lutas, né? Ele foi considerado um estrategista. Aos 18 anos ele já era o chefe dos quilombos, do Palmares. E o que ele representa? Ele representa a resistência negra. Atualmente, Zumbi, desde 1988, ele é considerado herói nacional. Zumbi dos Palmares, tal qual Tiradentes, estava pensando num projeto de país. Porque a liberdade, essa construção da liberdade, ela é essencial para um país democrático. Ao longo da história, os negros não foram tratados com respeito, passando por grande sofrimento. Pelo contrário, foram escravizados para prestar serviços aos homens brancos, tendo que viver em condições desumanas e muitas vezes amontoados dentro de senzalas. O samba, por exemplo, era discriminado. No início, quem cantava samba, compunha, então era todo considerado vagabundo, malandro. E foi muito difícil para ele, aos pouquinhos, conseguir espaço. Hoje é uma grande referência nacional do Brasil no mundo, né? Depois veio com a capoeira, a mesma coisa, né? Quem pratica, criou-se até uma lei, a lei da vadiagem, que proibia rodas de capoeira. Também foi outra batalha. Hoje, as culturas populares continuam nessa batalha de dificuldade de compreensão. Hoje o funk, por exemplo, é discriminado. As tranças africanas representam parte da herança cultural brasileira. Tão importante quanto o desenho é o ato da trança que transmite os valores e identidades entre as gerações. É mais a questão de valorização cultural, valorizar aquilo que é seu. E isso para a gente, não importa aonde você estiver, você vai usar a trança sempre, porque isso é uma herança cultural. É uma coisa que a gente já está acostumado a usar desde criança e a gente vai usar para sempre. No início do século XV, com a escravidão das sociedades africanas, o cabelo exerceu a importante função de condutor de mensagens. Nessas culturas, o cabelo era parte integrante de um complexo sistema de linguagem. Eu sei que eles usavam isso como forma de se comunicar e cada etnia ou grupo tinha uma forma de fazer as tranças, ou seja, você via a trança dessa que você já sabia que essa faz parte de tal grupo. Outra trança faz parte do outro grupo. É como uma forma de comunicar. No Brasil existem milhares de estilos de danças, mas a afro permite como forma de arte, de expressão cultural e de resistência e carrega em si uma enorme quantidade de informação. A dança, ela é um elemento de libertação do cativeiro físico, mental e espiritual. A presença da dança tornou-se ainda mais rica por meio das religiões afro-brasileiras e de rituais tribais. Então essa influência ela está em tudo quanto é canto, até na musicalidade, como soul, blues, jazz. Então você vê que tem influência africana, como o próprio siriri, cururu, aqui em Cuiabá, né? Você tem influência africana, indígena. A cultura africana não só acrescenta a dança, a religião e a cultura, como também a culinária brasileira e aos esportes. O acarajé, o vatapá, o pé de moleque, o cuscuz doce e o quindim são exemplos de comidas muito famosas no Nordeste. E a capoeira, um dos esportes mais praticados no país, originou-se entre escravos e chegou a ser uma prática proibida. Tanto a cultura negra quanto os outros conhecimentos que não estão no âmbito da cultura, né, que descende de África, são importantíssimos para o mundo, né? Todo mundo bebe da cultura e dos conhecimentos africanos, seja na matemática, na agronomia, nas engenharias
e nos aspectos culturais. Desse modo, o Dia da Consciência Negra surgiu para lembrar o quanto os negros sofreram desde a colonização do Brasil, suas lutas, suas conquistas, e também serve para homenagear aqueles que conquistaram e conquistam direitos ao movimento. É pensar na valorização do que significa a população negra que foi raptada, sequestrada e trazida à força e aqui tratada muito mal pelo país, né? Então, o Dia Nacional da Consciência Negra, erroneamente, é entendido como o Dia do Negro. Ele não é o Dia do Negro, é o dia de nós celebrarmos o fato de que nós somos diferentes e somos descendentes de africanos e que somos mulheres e homens africanos no Brasil. Na verdade, a gente precisa de uma educação antirracista, né? Nós sabemos que os currículos, por exemplo, ele é um currículo extremamente eurocêntrico. A imagem que a gente tem do negro ainda, passado pela universidade, é uma imagem ainda do negro escravizado, né? Então a gente precisa de um deslocamento epistêmico. O que seria isso? Leituras da verdadeira realidade do Brasil, dessa composição desses negros na construção da nação. Por exemplo, não tem como olhar para uma obra, né, do século XIX, por exemplo, uma estrutura de um prédio ou de uma igreja, e não lembrar que essa igreja foi fabricada, né, produzida pelos braços negros, que os livros didáticos geralmente não trazem. Autor de centenas de composições, entre elas valsa, machixe, chorinho, rasqueado, o músico Inácio Constantino de Siqueira, o mestre Inácio, foi um importante personagem negro da cultura popular cuiabana. Mestre Inácio era devota de Santa Cecília, foram mais de 300 partituras, entre valsas, boleros, rasqueados. E é um diamante negro, morou aqui no Baú Sereno, né? Então essa sala da Memória da Música é dedicada a ele, né? A esse ancião que nos brindou com essa riqueza que é a música popular cuiabana. Vencedores somos nós, negros e indígenas no Brasil, mulheres negras e indígenas no Brasil, que sobreviveram resistindo a toda espécie de ataque de não sobrevivência, porque nós éramos considerados tipos inadequados a ponto de sermos escravizados nesse país.